Nesse trecho do capítulo 57 de Isaías, é uma das mais belas transições do livro de Isaías, passando da condenação à esperança. Deus se revela como o alto e sublime, que habita com o contuso e o humilhado, prometendo vivificar o espírito dos que se arrependem. Ele declara que sua ira não durará para sempre e que ele deseja curar o seu povo. O autor estende a promessa de paz para o que está perto e o que está longe, mostrando o caráter universal da salvação. O texto, no entanto, termina com um forte contraste, revelando que os ímpios não terão paz, pois são como o mar agitado em constante agitação. Vamos à leitura. Isaías capítulo 57, dos versículos 14 ao 20. Será dito: abri a estrada, aplanai-a, retirai do caminho de meu povo todo obstáculo, porque eis o que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e o nome santo. Habitando como santo uma elevada morada, auxílio todavia, o homem atormentado e humilhado. Venho reanimar os humildes e levantar os ânimos abatidos. Realmente não desejo controvérsia sem fim, nem persistir sempre no descontentamento, senão o espírito desfalecerá diante de mim, assim como as almas que criei. Por causa do crime de meu povo me irritei um momento, feri-o, dando-lhe as costas na minha indignação, enquanto o rebelde agia segundo sua fantasia. Vi sua conduta, disse o Senhor, e o curarei. Vou guiá-lo e consolá-lo. Vou fazer assomar aos lábios dos aflitos a ação de graças. Paz, paz àquele que está longe e àquele que está perto. Mas os ímpios são como um mar encapelado, que não pode acalmar-se, cujas ondas revolvem lodo e lama. Não há paz para os ímpios, diz meu Deus. No capítulo 58 de Isaías, é uma das mais fortes denúncias proféticas da religião vazia. O capítulo começa com Deus ordenando ao profeta que expõe a hipocrisia do seu povo, que jejuava e buscava a Deus por prazer próprio, enquanto oprimia os outros. O profeta então apresenta a definição divina do verdadeiro jejum e da verdadeira adoração. Não é um ato de aflição externa, mas sim ato de justiça e misericórdia para com os oprimidos, famintos e sem teto. Deus promete grandes bênçãos para aqueles que praticam o bem. A mensagem central é clara. A verdadeira fé se manifesta na justiça social e na compaixão, e não em rituais vazios. Isaías capítulo 58. Clama em alta voz sem constrangimento. Faze soar a tua voz como a corneta. Denuncia meu povo suas faltas e a casa de Jacó seus pecados. Sem dúvida, eles me procuram dia após dia. Desejam conhecer o comportamento que me agrada como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça, sem abandonar a lei de seu Deus. Informa-se junto a mim sobre as exigências da justiça. Desejam a presença de Deus. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? E mortificar-nos, se nisso não prestais atenção? É que no dia de vosso jejum só cuidais de vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais vosso jejum em disputas e alterações, ferindo com um punho o pobre. Não é jejuando assim que farei chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então às tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente. Ele te alimentará no árido deserto, renovará teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerá as ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares. Te chamarão reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas.
se te abstiveres de calcar aos pés o sábado, de cuidar de teus negócios no dia que me é consagrado, se achares o sábado um dia maravilhoso, se achares respeitável o dia consagrado ao Senhor, se tu o venerares não seguindo os teus caminhos, não te entregando às tuas ocupações e às conversações, então encontrarás tua felicidade no Senhor. Eu te farei galgar as alturas da terra e gozar a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor falou. No capítulo 59 de Isaías, é uma explícita e severa condenação dos pecados da nação. O profeta esclarece que a razão pela qual Deus não age para salvar seu povo não é falta de poder, mas sim as suas próprias iniquidades, que criaram uma barreira entre eles e Deus. A passagem descreve as obras do povo como venenosas e inúteis, e o estado da nação como um lugar onde a justiça está ausente. Vendo que não havia ninguém para trazer a justiça, Deus decide intervir por si mesmo, retratado como um guerreiro divino que vem para julgar os ímpios e salvar os que se arrependem. O capítulo termina com uma grande esperança, a promessa de um Redentor que virá a Sião e fará uma aliança eterna com o povo arrependido. Isaías capítulo 59. Não é a mão do Senhor quem é capaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir, porque vossas mãos estão manchadas de sangue e vossos dedos de crimes. Vossos lábios proferem mentira, vossa língua entretém pérfidas conversas. Pessoa alguma cita injustiça com razão, ninguém pleiteia de boa fé. Apoiam-se sobre falsos argumentos, pretende-se aquilo que não é. Concebeu-se a intriga e gera-se o crime. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. Se come seus ovos, morre-se. Se quebra um, sai dele uma víbora. Suas teias não podem servir para roupa. Não nos podemos cobrir com o que tecem. Fazem obras infantes, entregam-se a atos de violência. Seus pés correm para o mal, têm pressa de derramar o sangue inocente. Meditam projetos malignos. Só se encontram sobre sua passagem estrago e ruínas. O caminho da paz lhes é desconhecido. Seguem atalhos tortuosos, onde aqueles que passam ignoram a felicidade. Eis porque o direito permanece afastado de nós, e a justiça não vem a nós. Esperamos a luz e eis as trevas. Aguardamos o dia e andamos na escuridão. Vamos como os cegos apalpando o muro, caminhando as apalpadelas como aqueles que perderam a vista. Em pleno dia tropeçamos como ao crepúsculo, mergulhamos nas trevas como os mortos, rugimos todos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o direito, mas em vão, a salvação, mas ela permanece longe de nós, porque nossas faltas são inúmeras perante vós, e nossos pecados dão testemunho contra nós. Temos consciência de nossos crimes e conhecemos nossas iniquidades. Nós nos temos revoltado contra o Senhor e o temos renegado. Nós nos afastamos de nosso Deus, só temos falado de opressão e de revolta. Exalamos de nosso coração palavras mentirosas. O direito é posto de lado, a justiça se mantém afastada. A boa-fé tropeça na praça pública e não pode ali entrar a retidão. Desaparecida a boa-fé, fica despojado aquele que se abstém do mal. O Senhor viu com indignação que não havia mais justiça. Viu que aí não existia pessoa alguma e admirou-se de que ninguém interviesse. Então foi seu próprio braço que lhe veio em auxílio e sua justiça que lhe serviu de apoio. Vestiu a justiça como uma couraça, pôs sobre a cabeça o capacete da salvação, revestiu-se da vingança como de uma cota de armas e envolveu-se de zelo como de um manto. Pagará a cada um segundo suas obras, cólera contra seus adversários, represália contra seus inimigos. Usará de represálias contra as ilhas. Desde o poente será visto o nome do Senhor, e desde o levante sua majestade, pois ele virá como uma torrente impetuosa, precipitada pelo sopro do Senhor. Mas virá como Redentor a Sião e aos filhos arrependidos de Jacó, oráculo do Senhor. Eis minha aliança com eles, diz o Senhor, meu espírito que sobre ti repousa, e minhas palavras que coloquei em tua boca, não deixarão teus lábios, nem os de teus filhos, nem os de seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Hoje iniciamos o livro de Efésios, e no capítulo 1 é uma das passagens mais ricas e densas da Bíblia. É um louvor à Trindade pelo plano de salvação.
Paulo glorifica a Deus Pai por nos ter escolhido antes da fundação do mundo e nos predestinado para a adoção. Ele louva a Deus Filho por nos ter trazido a redenção e a remissão dos pecados através de seu sangue, cumprindo o propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo. E ele louva a Deus Espírito Santo, que nos selou como garantia de nossa herança eterna. A segunda parte do capítulo é uma oração de Paulo, pedindo a Deus que ilumine os cristãos para que entendam a esperança de sua vocação e a imensidão do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo e o colocou como cabeça sobre a igreja, que é o seu corpo. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória. Nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados como o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança foste chamado, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro, e sujeitou a seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Nesse trecho do Salmo 103 é um hino magnífico que celebra Deus como Criador e o Rei. O salmista louva a Deus por sua majestade e poder, que se manifestam não apenas em trazer a criação à existência, mas também em estabelecer e sustentar sua ordem. Ele é um Deus que usa os elementos da natureza como seus servos, para cumprir sua vontade, garantindo que o mundo seja um lugar de ordem e vida. Salmo 103, dos versículos 1 ao 9. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande, de majestade e esplendor vos revestis, envolvido de luz como de um manto. Vós estendestes o céu qual pavilhão. Acima das águas fixastes vossa morada. De nuvens fazeis vosso carro, andais nas asas do vento. Fazei dos ventos os vossos mensageiros, e dos flamejantes relâmpagos vossos ministros. Fundastes a terra em bases sólidas, que são eternamente inabaláveis. Vós a tinhas coberto com o manto do oceano. As águas ultrapassavam as montanhas, mas a vossa ameaça elas se afastaram. Ao estrondo de vosso trovão estremeceram. Elevaram-se as montanhas.
sucaram-se os vales nos lugares que vós lhes destinaste. Estabelecestes os limites que elas não hão de ultrapassar, para que não mais tornem a cobrir a terra. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 18, é um conjunto de conselhos práticos e urgentes sobre a disciplina pessoal. O autor adverte contra a tentação de adiar a conversão e o arrependimento, enfatizando a importância de estar sempre preparado para o encontro com Deus. A passagem é um apelo claro ao domínio próprio. A pessoa sábia não segue seus desejos e concupiscências, pois a falta de controle levará à ruína e à vergonha. A mensagem final é que a verdadeira força e sabedoria se encontram no autocontrole, enquanto a falta dele leva à loucura e à perda de reputação. Eclesiástico capítulo 18, dos versículos 22 ao 33. Nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Antes da oração, prepara a tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia e do tempo em que Deus castigará, desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância e das necessidades da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde muda o tempo, e tudo isto acontece no instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta. Nos dias de tentação, se resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça e espalham uma multidão de sentenças e máximas. Não te deixes levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Se satisfazeres a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te comprazas no meio das multidão, mesmo das menores, porque nela somos constantemente comprometidos. Não te empobreças pedindo empréstimos para aparentar, quando nada tens na algibeira. Isso equivaleria a atentar contra a tua própria vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.